As declarações de Donald Trump a respeito dos territórios do Canadá, do Golfo do México, da Groenlândia e também do Canal do Panamá nos lembram, sem dúvida, a política dos Estados Unidos no século XIX. Naquele contexto da chamada doutrina Monroe, os Estados Unidos se firmavam enquanto nação independente da Europa e buscava construir crescente relação de influência na América como um todo. Naquele contexto, os rivais americanos eram, sem dúvida, as potências da Europa, a França, a Inglaterra, por exemplo. Hoje nós temos que os principais rivais dos Estados Unidos são a China e também, em alguma medida, a Rússia. A grande novidade é que os Estados Unidos, com tais atitudes, acaba rivalizando também com aliados importantes, a exemplo do próprio Canadá ou mesmo de países europeus, como é o caso da França e do Reino Unido. As declarações de Donald Trump, vocês devem ter acompanhado, foram na direção de que os territórios do Canadá poderiam ser incorporados aos Estados Unidos. Economicamente, o Canadá teria muito mais a ganhar, segundo Donald Trump. Inclusive, Trump publicou um mapa, novamente os mapas aparecendo para nos explicar e compreender as questões da geopolítica. O Donald Trump, de maneira muito irônica, publicou um mapa em suas redes sociais, trazendo os Estados Unidos e o Canadá como se fossem um único país, conforme nós podemos observar. No caso, se os Estados Unidos e o Canadá se fundissem em termos territoriais, nós teríamos, sem dúvida, um dos maiores países do mundo. Até porque o Canadá é o segundo maior país do mundo e os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo em extensão territorial. Certamente as riquezas em termos de petróleo, gás e minérios, os mais variados possíveis neste país, sem dúvida, seriam muito acrescentados, enfim. Mas, certamente, os canadenses não estão interessados nessa perspectiva, sobretudo parte considerável da população canadense. Ainda que alguma parcela do canadense apoie a anexação, ou melhor, gostaria de fazer parte dos Estados Unidos, não é o que condiz a maior parte da mentalidade da sociedade no Canadá, tudo bem? Então, assunto importante. Na sequência, eu quero que nós observemos os mapas e as questões e implicações geopolíticas da relação de Donald Trump com a Groenlândia, o Canal do Panamá e por que Donald Trump chama muito atenção para a questão da China na região e a influência que a China busca ter na localidade aqui da América, que é compreendido pela política dos Estados Unidos como uma zona de influência norte-americana, enfim. E aqui eu quero observar com vocês as repercussões em relação às declarações de Donald Trump. As repercussões são em críticas, sem dúvida, a Donald Trump e aos Estados Unidos, enfim. Repercutiu tanto a França, a Alemanha, a Dinamarca, o Canadá e também a Rússia. Isto porque há um interesse enorme da Rússia na questão geopolítica, em especial do Ártico, que é aquele pequeno mar que banha, não é, o território da Groenlândia ao norte. Vejam só, no caso, a repercussão da Dinamarca é porque a Groenlândia pertence à Dinamarca, conforme sabemos, e naquela região outras ilhas, não é? Uma outra importante é a Ilha Faroe. O que nós temos foi uma mudança de brasão, vejam só aqui, ó, este brasão da Dinamarca, a gente visualiza nesta parte aqui 3 coroas, simbolizando ali a importância de unificação de reinos na Europa, dos séculos passados, enfim, e aumentando aqui para nós vermos melhor a presença tanto do urso quanto do carneiro, tá certo? O que acontece? O urso polar e o carneiro, no novo brasão, este outro aqui, aparecem maiores, tá certo? Isto porque a Dinamarca busca deixar de uma maneira sutil e clara nos seus brasões e uma simbologia nacional importante de que não está disposta a perder esses territórios, ainda que distantes, mas importantes, tá certo? Diante aí da empreitada dos Estados Unidos, enfim. Então, uma repercussão sutil, eu diria com vocês aqui, e simbólica. Agora, o ministro da Defesa da França, bem como também, aliás, o ministro de Relações Exteriores francês, tá certo? Bem como Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Alemanha, deram declarações mais críticas em relação ao Trump, dizendo que é um absurdo as perspectivas do Trump que seriam desrespeitadoras da soberania dos territórios europeus, enfim, tá? E, por sua vez, a declaração do próprio Canadá, o ex-ministro canadense declarando que o Canadá não se juntaria aos Estados Unidos. Aliás, uma briga nas redes sociais entre o ex-primeiro-ministro do Canadá e o
o homem que terá uma importância no governo Trump na questão da imprensa, não é? Sem dúvida, é o caso de Elon Musk brigando, não é, nas redes sociais, chamando inclusive o primeiro-ministro do Canadá de garota, né? Não sei se vocês viram sobre isso. Eu achei engraçado, e vocês? Enfim, nós temos as repercussões, não é, de críticas em relação ao Trump, a política do Trump expansionista, enfim. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para o mapa e o mundo no mapa, a importância dos mapas para a compreensão das questões geopolíticas. Aqui o Ártico, vamos observá-lo. Nós temos que a importância do Ártico é para rotas marítimas, eventualmente pesca, exploração também de petróleo e de gás. Existe grande produção de petróleo e gás na região, bem como também a importante atividade econômica de pesca. Agora, o Ártico, em boa medida, é um território que pertence à Groenlândia, conforme nós visualizamos aqui no mapa, não é isso? Vejam só. Tá certo? Então aqui a Groenlândia, através, não é, da Groenlândia, a Dinamarca tem acesso às águas e ao território congelado do Ártico, perfeito? O Canadá, naturalmente, ao norte canadense, nós temos uma imensa região fronteiriça com a região do Ártico. Os Estados Unidos está presente na região também, não é? Os Estados Unidos estão presentes aqui através da localidade americana, esta região que foi comprada pelos Estados Unidos, inclusive da Rússia, no contexto do século XIX, não é? A Rússia, nós vemos aqui, presente no Ártico, bem como também a Noruega. No caso ali, o norte da Noruega, banhada por águas aqui da região do Oceano Ártico e, consequentemente, não é, a Noruega também presente nesta região. Nós temos uma zona de disputa fronteiriça, inclusive nesta localidade, envolvendo a Rússia e a Noruega. Tá certo? Então nós temos uma zona de disputas e tensões. Aliás, há um interesse crescente nesta região por conta de sua importância geoestratégica. Olhando um outro mapa aqui, nós vemos, no caso aí, o Alasca, conforme visualizamos, ok? Comentamos a presença norte-canadense, a Dinamarca, a partir da Groenlândia, ilhas aqui da Noruega e todo o território russo, enfim, aqui, ó, que faz fronteira nesta localidade do Oceano Ártico, perfeito? Eu quero observar com vocês mapa que traz para nós a imagem de satélite. Vejamos a importância estratégica da região, notem vocês. Então, eventualmente aqui nós temos o Oceano Pacífico na porção norte, navegação no entorno aqui, ó, do Estreito de Bering, entrando no mar aí, ó, não é mar, né, gente? É o mar importante, o mar do Ártico, enfim, aqui a região da Groenlândia. Se os Estados Unidos tiver a Groenlândia para si, eles terão dois acessos a esta localidade, tanto pelo Alasca, que nós vemos aqui, perfeito? Bem como também pela região da Groenlândia, que nós vemos ali mais ao sul, não é? Em relação à posição que eu estava observando com vocês, perfeito? Então, é esta a importante posição geográfica aí do Oceano Ártico e a sua rota de passagem de transportes a partir daqui, ó, Estreito de Bering, entrando para o norte do Canadá, dos Estados Unidos, ou mesmo da Rússia, pesca, navegação, e norte aqui, ó, dos territórios da Europa, conforme nós vemos, não é? A Noruega e a Rússia disputam, inclusive, áreas nesta localidade, e saindo aqui, ó, para a Islândia ao sul e, por fim, para o Oceano Atlântico. Então, uma rota comercial fundamental e importante. Não por acaso há interesse geopolítico nesta localidade, enfim, não somente as riquezas naturais, mas a importância da logística nesta região. O outro ponto importante é o Canal do Panamá. Nós temos o Canal do Panamá construído no século XIX, tá certo? Diminuindo, sem dúvida, as distâncias do mundo, da logística internacional, do comércio, enfim, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, conforme nós visualizamos. Por quê? Antes do Canal do Panamá, o transporte entre os dois oceanos era lá por baixo, lá pelo estreito, não é, de Cork, no extremo sul, tá certo? Da América Latina, da América do Sul, enfim, perfeito? Mas com a construção do Canal do Panamá, nós temos a vantagem de fazer uma rota muito mais curta para acessar os dois oceanos, enfim. Agora, existe uma discussão importante que seria a construção de um outro canal nesta região. E a construção de um outro canal nesta região aqui, na localidade da Nicarágua, é algo que há uma influência chinesa crescente nesta região. Aliás, a declaração do Trump contra, ou aliás, né, melhor dizendo,
a declaração do Donald Trump a respeito do Canal do Panamá é justamente para que esta região do Panamá fique sob menor influência da China, até porque a China tem buscado crescer a sua zona de influência na América Latina como um todo, e existe o projeto chinês que nós conhecemos de construção de infraestrutura em várias regiões do mundo, e nesta região da América não é diferente. Aqui nós vemos o mapa, mais uma vez as imagens de satélites. Vejamos aqui a região do Canal do Panamá. Perfeito? Nós temos aí o território do Panamá, tá claro, né? Nós temos, conforme podemos observar, ao norte do Panamá, o território da Costa Rica, não é? E aqui a Nicarágua. Então, o que que se discute? A possibilidade da construção de um canal alternativo, ligando aqui, ó, a região do Oceano Atlântico, passando pela Nicarágua. Aqui no interior da Nicarágua nós temos um grande lago, inclusive que ajudaria bastante no transporte até o Oceano Pacífico do outro lado. Ou seja, uma influência chinesa em um canal eventualmente construído com recursos oriundos da China fariam com que a China exercesse uma maior influência nesta região, que sem dúvida é algo que incomodaria bastante a projeção de poder geopolítica dos Estados Unidos nesta região. Tá? Então as declarações do Donald Trump podem ser observadas à luz dessa busca de influência americana e disputa de influência dos Estados Unidos nestas diversas localidades. Não é por acaso, vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, deu para perceber o quanto a geopolítica requer contexto histórico, mapa e questões políticas, não é? Eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir para que você deixe o like, se inscreva no nosso canal e mais. Você quer aprofundar o conhecimento nas questões de geopolítica? Adquira o nosso material, o nosso e-book está na descrição do vídeo, no link também aí no comentário, para que você tenha acesso a um material de estudos importante para aprofundar o seu conhecimento em geopolítica. Agora, se você quer ter aulas ao vivo para discutir os principais temas de geopolítica da semana, contextualizado historicamente, venha fazer parte da nossa comunidade. O link também está na descrição do vídeo. Dê uma olhada. Mas é isso. Bons estudos, conforme eu sempre digo. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.